Oi, gente, meu nome é Paula e nessa aula vamos estudar sobre o empuxo. Vocês já pararam para pensar por que carregar alguém dentro da água é mais fácil do que fora? Ou por que quando a gente joga um parafuso dentro da piscina, ele afunda? E se a gente enxergar assim no oceano, vários navios, até canoas, não precisa ser tão grande, flutua. Então, como é que um parafuso afunda e um navio que é muito maior flutua? É por causa que quando um corpo entra dentro de um fluido, a gente tem uma força chamada empuxo. Por enquanto, vamos definir empuxo assim. É o nome dado à força exercida por um fluido em um objeto mergulhado totalmente ou parcialmente nele. Então, o empuxo está levantando, digamos, esse meu objeto. Essa é a força para cima. Já dei um spoiler. Porque o que acontece? Quando a gente tem um objeto dentro de qualquer fluido, tem um monte de flechinhas, um monte de forças assim, em várias direções. Só que se a gente faz a força resultante que está acontecendo nesse objeto, essas forças que estão vindo pela direita, elas se anulam pela esquerda. E se a gente fizer, então, a resultante, vai sobrar um vetor para cima. Então, o empuxo é sempre para cima desse objeto que está no fluido. Quando suspendemos um corpo no dinamômetro, temos o registro do peso desse corpo. Se ajudarmos a sustentar o corpo com a mão, observamos uma redução na leitura do dinamômetro. Uma redução na leitura do dinamômetro também é observada quando o corpo é mergulhado num líquido. Se o empuxo de algum objeto ele é maior do que o peso, o corpo vai subir. Se o empuxo for igual do que o peso, o corpo fica em equilíbrio. E se o peso for maior, o corpo vai afundar. Vamos assistir um experimento da professora Magali para entender um pouquinho melhor. Colocando, então, um cilindro de madeira suspenso no dinamômetro. Um dinamômetro é um aparelho que mede a força, os pesos, dos corpos, se eles estão no ar. Então, se a gente colocar um cilindro num dinamômetro, a gente consegue ver qual que é o peso desse cilindro, que ele mede a força. Agora, se a gente coloca esse cilindro dentro da água, vamos ver aqui. Esse dinamômetro registra a força para manter o cilindro em equilíbrio. Então, aqui essa força é zero. O que está acontecendo? Aqui o meu peso do cilindro vai ser igual ao meu empuxo, porque está em equilíbrio, porque ele está flutuando. Se a gente mudasse, vamos colocar um cilindro de alumínio num dinamômetro. Um cilindro de alumínio tem um peso diferente. Aqui, ele vai para a água e esse dinamômetro ele não fica zerado. Se a gente soltasse essa minha cordinha, o meu cilindro de alumínio ele iria descer, porque o meu peso dele é maior do que o meu empuxo. Aqui ele está descendo. A diferença que a gente tem entre as leituras do dinamômetro quando o cilindro está fora e dentro da água é justamente a força de empuxo. Com essa ideia, vamos ver como funciona um submarino. Quando o submarino está flutuando, a gente viu que quando qualquer coisa flutua, o empuxo é igual ao peso. Para um submarino afundar, para qualquer coisa afundar, o que tem que acontecer? O peso tem que ser maior do que o empuxo. Então, a gente precisa aumentar o peso desse cara. Como é que a gente faz isso? Os submarinos, eles têm compartimentos que pode entrar água.
Então, eles têm reservatório que pode armazenar água. E é isso, eles abrem uma entrada, entra água, e como tem mais água no seu interior, o peso total dele aumenta. Logo, o peso fica maior do que o empuxo. Aqui a gente vê com uma parte com água, e ele afunda. Então, controlando essa quantidade de água que entra nesses reservatórios, ou não, eles podem expulsar água também, se controla se o submarino vai descer ou vai subir. Quem estudou muito sobre esse assunto foi Arquimedes. E a gente tem, então, o princípio de Arquimedes. É um princípio por questões históricas. Ele foi estabelecido primeiro empiricamente e somente após as leis de Newton que foi comprovado. Diz a lenda que o rei chamou Arquimedes para descobrir se a coroa que ele mandou fazer estava adulterada ou era só de ouro. Ele não poderia danificar a coroa, porque o rei não queria estragar a coroa dele. Então Arquimedes ele ficou lá pensando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou descobrir se enganaram o rei ou não. E daí ele foi tomar um banho de banheira. Quando ele entrou na banheira, ele percebeu que a água ela se deslocava. E a água deslocada vai ser igual ao corpo que está entrando na banheira. Então, um corpo maior desloca mais água e um corpo menor desloca menos água. Então, ele poderia saber qual que é o volume de um objeto irregular, como uma coroa. Com o conceito de densidade, que a densidade é a massa sobre o volume, sabendo o volume do corpo, ele poderia conferir se o material utilizado foi o ouro ou teve mais coisa. Então, o princípio de Arquimedes é o seguinte: todo corpo imerso, total ou parcial, em um líquido recebe uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da quantidade de líquido deslocado. Em algumas situações, com objetos muito irregulares, como a coroa que eu estava contando nessa história, é mais fácil mergulhar ele num recipiente que vai vazar água, então medir ao peso da quantidade de água que está se deslocando, do que descobrir o volume dessa coroa mesmo. No exemplo A, a gente tem que o volume deslocado é a metade do tamanho do corpo. E é essa parte do volume que a gente utiliza, é a parte do corpo que está embaixo da água. E no B é o próprio tamanho do corpo, porque o corpo todo está dentro da água. Pelo princípio de Arquimedes, a gente tem que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. O peso é a força gravitacional, é a massa vezes a gravidade. Com a fórmula da densidade, a gente tem que ρ, que é o símbolo da densidade, é a massa dividido pelo volume. Vamos isolar a massa, porque é isso que a gente precisa para essa fórmula do empuxo. Então, a massa vai ficar igual ao ρ, que é a densidade, vezes o volume, substituindo essa equação para a nossa equação do empuxo. Vamos ter que o empuxo é o ρ vezes o V vezes o G. Empuxo é igual a densidade vezes o volume vezes o G. Então, é a força de sustentação que se manifesta em um corpo em um fluido. Lembrando que a densidade é a do líquido. Vamos ver outro experimento da professora Magali. Aqui ela pegou um conjunto de PVC e pesou no dinamômetro. Esse dinamômetro registrou 0,47 newtons no ar. Quando ela coloca o cilindro todo dentro da água, esse dinamômetro ele registra 0,3 newton. Então, quer dizer que a força de empuxo está nos ajudando. Agora, então a gente sabe que quando um objeto ele fica dentro da água, ele desloca uma quantidade de fluido, certo? Quando entra na água, ele desloca um fluido. E agora ela está acrescentando o fluido que foi deslocado. Exatamente o tamanho do nosso cilindro. E é muito interessante, porque daí o dinamômetro vai marcar o quê? Com a água dentro, ele marca exatamente 0,47 newton. Aquele peso do corpo
que foi medido no ar. A diferença entre o peso do conjunto no ar e o valor registrado no dinamômetro, quando o cilindro está mergulhado na água, corresponde à nossa força de empuxo, exercida pela água sobre o cilindro. A gente obteve que o peso era 0,47, o cilindro submerso registrava no dinamômetro uma força de 0,3, então o nosso empuxo é 0,47 menos 0,3, que dá um empuxo de 0,17 newtons. Dessa forma, a gente está dizendo que o empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado pelo corpo submerso nesse líquido, que é exatamente esse o nosso princípio de Arquimedes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida podem me mandar nos comentários.